Graça e paz, abençoados. Dando continuidade aqui, o irmão Paulo fez uma pequena pausa, devido à correria diante dos serviços, diante do trabalho corrido. Então eu peço perdão aos irmãos por essa longa parada, Eu nunca parei tanto tempo sem postar vídeos. Então vamos prosseguir. O tema é Todos Iremos para o Inferno, parte 4. Parte 4. Então, abençoados. Como falamos aqui, estamos buscando ensinar, compartilhar com vocês que inferno não é literalmente sepultura. A tradução do grego para o português de inferno significa sepultura. É verdade, mundo dos mortos. Mas não podemos, quando Jesus falou sobre o inferno e quando a Bíblia fala sobre o inferno, ela não está falando de uma sepultura física, como os nossos irmãos ensinadores em graça estão ensinando aí erroneamente. Alguns ensinam erroneamente de forma equivocada e outros por malícia, para sustentar os seus enganos da não existência do ser espiritual Satanás, que existiu entre nós. Hoje existe, irmão Paulo? Não. Ele não está entre nós, mas ele tem representantes que são gerados por meio da carne, chamados demônios. A partir de Adão, os descendentes, os homens carnais geravam demônios. Foram esses demônios que Jesus expulsou. Vamos entender isso. E os anjos caídos, os anjos maus, esses foram aprisionados no período antigo, já no período antigo. Mas vamos agora falar sobre o inferno. O inferno não é o que o sistema religioso, o mundo evangélico ensina, que é um lugar cheio de diabinho, com garfo espetando, que as almas vão para lá. Não. O inferno, ele nada mais é, até porque o inferno não mais existe, já existiu, tá? Ele foi banido, como está descrito no livro de Apocalipse, acho que é capítulo 20, tragado foi a morte e o inferno. Eles foram tragados por quê, irmão Paulo? Explica para nós. Eles foram tragados porque foi completado, foi consumado o propósito divino, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus, quando criou o poço do inferno, ele preparou para o diabo, o ser espiritual Satanás, que foi lançado lá. Agora, então, irmão Paulo, você está se contradizendo, você está ensinando sobre o inferno e o inferno não existe mais. O inferno, de fato, não existe mais entre nós. Mas existe aquilo que tragou o inferno, que é muito pior, que é o fogo eterno. Esse tragado, quando diz lá no livro de Apocalipse, acho que 20, no verso 8, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado em termos de capítulo. Então, quando diz em Apocalipse que tragado foi a morte e o inferno, essa morte está falando da morte de separação de Deus, não está falando de morte física. Tragado foi a morte e o inferno. Lembra que Paulo diz lá: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, a tua força? Tragado foi a morte. Paulo também diz isso, sustentando as palavras do João Apocalipse. Então, essa morte que foi tragada é a morte da separação de Deus. É a segunda morte. É a morte espiritual. Tragado foi a morte e o inferno. Por quê? Aliás, essa morte que foi tragada, me perdoe, eu quero fazer uma correção aqui. Essa morte que foi tragada foi a primeira morte, que foi do período adeano, que Jesus veio retirar. Essa primeira morte é que foi tragada, e João vê isso, entende, ele diz: tragado foi a morte e o inferno. Morte espiritual, aonde todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus por causa de Adão, herdando, recebendo a herança do pecado adeano,
Então essa morte da separação de Deus foi retirada. Então ela foi tragada. Ela foi tragada por quem? Pelo fogo eterno. Pelo fogo do eterno. Então, e quem foi tragado junto com a morte? O inferno. O inferno era o lugar de separação aonde as almas iam. Alguns iam para o inferno do bem, que eu vou falar assim do bem, vou usar a palavra do bem, porque era um inferno, porque eles ainda, os justos que morriam, eles não subiam, não podiam subir direto para Deus, as suas almas. Então, para onde que elas iam, irmão Paulo? Elas iam para o lugar que foi conhecido pelos hebreus, pelos judeus, como seio de Abraão. Seio de Abraão, ou abrigo de Abraão. Seio não é peito, não é lugar de dar de mamar, mas seio fala de abrigo, de recebimento dos santos. Então, o lugar de recebimento dos santos, daqueles que morreram de forma justa, mais justa, ao olhar de Deus, do Criador, diante da lei, então esses iam para o seio de Abraão. E os ímpios iam para o poço do abismo. Iam para o poço do abismo. E lá ficavam lá. Ali havia perturbação. Ali os demônios que eles geraram perturbavam sim, eles estavam ali em tormento. Eles já podiam sentir o calor do fogo do inferno. Eles não foram lançados diretamente, mas eles já sentiam o calor do fogo do inferno. Então, inferno é separação de Deus. Essa separação que impedia que as almas subissem por causa do estado de condenação espiritual que Adão trouxe à criação. Essa morte foi rompida, foi tragado, e a morte espiritual, que é a morte da separação de Deus, e o inferno, que é o lugar para onde iriam as almas, tanto para Deus, para o seio de Abraão, quanto para o juízo, para o abismo. Então, para onde foi o quê? O rico, na parábola, na história contada do rico e do Lázaro. Então, não é uma parábola, é uma história que Jesus contou. Então, o que acontece? Ali, na passagem do rico e do Lázaro, demonstra que o rico foi para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão, Lázaro como justo, né? Então, por que os dois não iam direto para Deus? Porque um estava em estado de condenação, o ímpio, e o justo estava em estado de condenação adeana, de separação espiritual. Então, agora Cristo veio tirar, ele veio fazer com que essa morte e o inferno fosse tragada. Foi tragada por quem? Agora num juízo direto com Deus. Foi tragado pelo fogo eterno. Então a morte e o inferno não mais existe. A morte espiritual não mais existe. A morte espiritual, a primeira morte, não mais existe da separação. Agora, e a segunda morte? A Bíblia fala em Apocalipse que aqueles que andaram, que se submeteram a Deus, não sofrerão o juízo da segunda morte. Opa, então agora já não está se referindo mais à morte adeana, à condenação adeana, à separação de Deus, mas agora falando de um juízo do pecado pessoal, de uma condenação pessoal, que aquela primeira foi tirada. Agora todos nós iremos, se não nos submetermos à vontade de Deus, iremos ser lançados no fogo eterno. No fogo do eterno. Porque ele é eterno, o fogo dele é eterno, que é um fogo espiritual. Um fogo espiritual. Ah, abençoados, os nossos irmãos ensinadores em graça, eles não podem conceber, de forma alguma, entender, ter esse entendimento na palavra. Então, essa separação agora se dá mediante a nossa responsabilidade. Aqueles que semeiam no espírito colherão a vida eterna. E aqueles que semeiam na carne colherão a corrupção, a morte da alma. Morte da alma é separação de Deus. É como se fosse também lançado no inferno. Por quê? O fogo do eterno que tragou, que pegou tudo isso e fez um pacote só. Acabou separação. Agora, o destino da alma do homem,
Agora, ou é céu, ou é fogo do eterno. Então não tem mais lugar intermediário. O que Jesus veio tirar, o que foi retirado por meio da cruz, quando ele cumpriu tudo, é esse lugar intermediário. Não existe mais esse lugar intermediário, não existe mais lugar dos santos, seio de Abraão, que Jesus chamou de paraíso. Lembra que Jesus falou para o ladrão? Hoje mesmo, uma coisa te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava falando a mesma coisa, como seio de Abraão. Os judeus conheciam, os hebreus conheciam como seio de Abraão. E Jesus falou o nome real, paraíso. Então era o lugar de acolhimento dos santos até Jesus completar a obra da redenção. Então nenhuma alma de Adão até a ressurreição de Cristo subiu aos céus diretamente. Nenhuma. Aí agora você vai entender o porquê, vai sendo revelado para nós o mistério, o porquê que Jesus, quando está em oração, ele leva Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e então ali ele chama aquelas duas almas que estavam no seio de Abraão, é apresentado a ele e vem falar com ele. Isso não é reencarnação, eles não reencarnaram. Abraão, Moisés e Elias, que estavam ali falando com Jesus, né? Um representando um representando os profetas, outro representando a lei, que estava naquele monte da transfiguração falando com Jesus. Jesus, no seu ministério, permitiu, Deus chamou a eles para conversar com o Filho. Essas almas de Moisés e Elias, que estavam ali dialogando, que os discípulos, em especial Pedro, Tiago e João, puderam ver, eram almas de fato que estavam ali, que foram chamados do seio de Abraão para dialogar com Jesus. Eles diziam alguma coisa. A palavra não nos revela o que foi dito, o que eles estavam tratando. Não sei se foi acerca do que Jesus haveria de passar. Nós não podemos fazer conjectura quanto a isso, porque a palavra não nos revela. Mas essas almas de Moisés e Elias esteve na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Por que elas tiveram essa liberdade de poder voltar, para poder elas estar aqui, voltar para poder dialogar? Porque elas não tiveram ainda um destino fixo. Elas ainda estavam no lugar de acolhimento. Você está entendendo, abençoado? É como também a ressurreição de Lázaro. Lázaro não morreu? Morreu. Mas quando morre, a alma pode voltar? Depende. No período da lei, se Deus chamava, Jesus chamou Lázaro e ele veio. Por quê? Porque a sua alma estava no acolhimento, no seio de Abraão, ou no paraíso. Jesus também chamou a alma daquela menina Tabita. Tanto que ele usou o termo quando eles falavam Lázaro está morto. Jesus falou, não, Lázaro não está morto, mas Lázaro dorme. Por quê? Porque o corpo estava lá, no sepulcro, que era o estado de dormência, que era chamado de dormência, mas a alma, ela não estava ali junto ao corpo, mas ela estava no seio de Abraão. A alma do justo não ficava retida ali no pó. A alma é espírito. E ela tinha que ser destinada, ela estava no seio de Abraão. Mas pela autoridade divina, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Então a alma veio dos céus, voltou do lugar dos santos e veio e retornou ao corpo de Abraão. Da mesma forma a menina Tabita, que Jesus falou, ela não está morta, mas dorme, riram dele. E ele levantou, tomou a menina pela mão, chamou e ela voltou. Jesus falou, olha, assim como o Pai faz o que ele quer, ele também deu ao Filho o mesmo poder de fazer aquilo que ele quer. E dar vida a quem ele quer. Então, está escrito no livro de João. Então, Jesus mostra bem claro que não seriam todos que receberiam a ressurreição feita por eles. Mas alguns a quem o Pai queria,
e a quem o Filho quisesse. Porque o Filho recebeu essa autoridade, esse poder também. Então ele diz, as mesmas coisas que meu Pai faz, eu também faço, que ele me concedeu essa autoridade. Você está entendendo, abençoado? Agora, para você ver que os nossos irmãos ensinam erroneamente, vamos continuar aqui. Mateus capítulo 18. Vou provar aqui para vocês que eles estão lesando vocês no entendimento. Alguns estão lesando vocês por esperteza, por malícia, para sustentar os seus enganos. Mateus capítulo 18, verso 8. Vamos provar aqui para vocês. Olha só, vamos observar a palavra que nós vamos entender. Mateus capítulo 18, verso 8. Esse ensino de literal de inferno como sepultura, vamos ver aqui. Mateus 18, no verso 8. Diz assim, preste atenção, diz assim, ó. Mateus, eu tô aqui me perdoe, eu tô aqui em João, me perdoe, irmão Paulo tá distraído aqui. Pronto, já fez a correção aqui. Mateus 18, verso 8, diz assim, ó. Olha o que Jesus disse, ó. Portanto, vamos observar a palavra. Portanto, se tua mão, membro físico, parte física, observa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé, parte física, te escandalizar, ele está usando a parte dos membros físicos, que é os desejos da carne, mostrando os desejos da carne, né, para a carne. Te escandalizar ou te levar a praticar um delito contra o Criador, corta, ele manda cortar. É para cortar literalmente? Não. Aqui ele está falando de uma luta contra os desejos carnais. Cortar é lutar. Entendeu? Atira-o para longe de ti, ó. Foge dele. Lembra de José, quando a mulher de Potifar lá, do rei do Egito, quis se apoderar de José, tirou a roupa, ficou nua, rasgou as vestes de José, né? E querendo se apoderar dele, né? A força. Então o que José fez? Saiu correndo, né? Com as partes de cima desnudada, e ele saiu correndo daquela mulher. E a palavra diz fugir da aparência do mal. Então, aqui tá a mesma coisa. Foge, atira para longe de ti, porque é melhor entrar coxo, é melhor entrar na vida. Opa! É melhor entrar na vida. Que vida é essa que está falando? Se aqui está falando que vai morrer, para cortar os membros, a pessoa vai morrer. Entendeu? Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Se é para entrar na vida, então, por exemplo, corta e atira para longe de ti, ó. Vai para longe. É melhor entrar na vida coxa. Que vida é essa que está falando? A vida da alma. A vida da alma e não agora a vida do corpo. Está falando dos desejos da carne, fugir dos desejos da carne, para que a alma tenha vida. Então, é melhor entrar na vida coxo, ó, vencendo os desejos carnal, negando os desejos carnal para entrar na vida, ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Opa, aqui está bem claro já dizendo, não mais a palavra inferno aos irmãos aí que lesam, literalizando, aqui está colocado fogo eterno, ou fogo do inferno. Aqui já está demonstrando a jornada final do que aconteceria. O tragado foi a morte e o inferno por quem? Pelo fogo do eterno. E diz aqui, lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti. Porque é melhor entrar na vida, ó, vida após a morte. Vida, quem? A alma que entra. É melhor a tua alma entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Opa, aqui está mostrando o fogo do eterno e o fogo do inferno. E aí, os nossos irmãos aí, ensinadores em graça, vocês vão querer rebater e ensinar que o inferno nunca existiu?
E aí, aqui fala do fogo eterno e fogo do inferno. Um é suplício para o ímpio e também fala do fogo eterno, que é o lugar da eternidade da alma. Você está vendo? Agora vamos também ver em Mateus capítulo 4. Vamos ver, esses irmãos parece que não lê Bíblia, eles leem gibi, né? E eu também já tive assim, lendo como se parecesse gibi. Ou não, Mateus não, é Malaquias. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, no verso 1. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, fogo espiritual, juízo espiritual. Lembra lá da Sodoma e Gomorra? Um juízo físico para mostrar o que viria no mundo vindouro. Deus fez lá no período de Sodoma e Gomorra, trazendo saraiva de fogo, ele manifestando o físico para entendermos o que aconteceria no plano espiritual. Aquele povo que estava sendo negligente, ímpio, a palavra de Deus, sofreram o juízo do fogo, da saraiva de fogo físico, porque estavam separados de Deus. Agora, haveria o fogo espiritual, Deus estava mostrando. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, tá vendo? Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, obras ímpias, serão como a palha, tá vendo? Como a palha. A palha, falando da queima, o quê? Dos sentimentos malignos. Queima dos sentimentos malignos, palha, impurezas. Serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Raiz e ramo de quê? De malignidade na alma humana. Deus iria queimar até as almas estarem purificadas. As almas ímpias, já naquele período, iriam sofrer o juízo, já no primeiro século. Agora, as almas que morrem, já está destinado, o juízo já veio, Cristo trouxe o juízo, já está nele. E agora já está sentenciado, direcionado a cada alma. Ou ela vai direto para o Criador, né? Para a glória de Deus, ou ela vai direto para o fogo do eterno. O fogo eterno, para ser purificada das suas mazelas e malignidade. Toda palha vai ser queimada, toda raiz e todo ramo. Não vai ficar nem raiz, nem ramo de sentimento maligno sobre a alma humana. Se ela é ímpia, ela vai pagar até o último centavo. Vai ter que sair toda a malignidade para ela voltar para o Criador. Todos voltaremos para o Criador. Então, abençoado. Agora, vamos entender que a segunda morte, então, dita por João Apocalipto, no Apocalipse capítulo 20, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, no verso 11, diz aqui, ó: e vi um grande trono branco, aqui está falando do período, do momento do juízo que haveria, e este estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos pequenos, vê os mortos pequenos e grandes, tanto adulto como criança, que estavam ali diante de Deus. Por quê? Que estava criança diante de Deus para ser julgado. Por quê?
se criança não tem pecado? Ah, vamos entender. Lembra que Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? Lembra da sentença lá? Porque se comerdes do fruto, certamente morrerás. Adão trouxe a morte para toda a criação, desde ele até a morte de Cristo. Até a morte na cruz, todos estavam em estado de separação, de morte espiritual, separação de Deus. Então, é por isso que as almas dos pequenos, apesar de não ter nem consciência, mas eles tinham um pecado que não era o pecado pessoal deles, mas o pecado adeano, que é a herança de pecado. Por isso que estava aqui. Vi os mortos, verso 12, pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram os livros, e abriu-se o livro que é o da vida. Então, criança hoje tem pecado? Não, por quê? O estado de herança de pecado adeano já foi retirado, que a primeira morte foi retirado de todos da criação. É esse o pecado que nossos irmãos ensinadores em graça não compreendem, que foi retirado do mundo, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente este pecado que foi tirado de todos, desde Adão até para sempre, até enquanto existiu o homem sobre a criação. Você está entendendo? Viu mortos pequenos e grandes que estavam ali diante de Deus, e abriram-se os livros. Eles teriam que passar por um juízo. E abriu-se outro livro que é o da vida. Abriram-se os livros, no plural. Livro da condenação e o livro... abriram-se os livros. O livro da vida e o livro das obras, né? Das obras. E abriu-se o livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados, todos os mortos, pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as obras. O livro da vida e o livro das obras, que mostrava as obras de todos. E deu-se o mar, os mortos que nele havia. Então todas as almas, no período do primeiro século, a partir da ressurreição de Cristo, foram julgados agora. Deu o mar, os mortos que nele havia. A morte, que morte? Espiritual. Separação de Deus. Adeana. E o inferno, aí agora está se referindo às almas que estavam lá, do período adeano. As almas ímpias e as almas justas. A morte, que é separação de Deus, a qual todos estavam, o justo e o ímpio. E você está vendo que a morte e o inferno estão juntos. Por quê? A morte está ligada ao justo, que é a separação de Deus. Ao justo, quando morriam no seu estado, estava em estado de morte, separação de Deus. Não podia subir a alma. E o inferno está se referindo ao ímpio que estava no suplício. Deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Está vendo que não existe mais a morte espiritual primeira, a condenação espiritual adeana. Essa morte que está se referindo aqui. Essa morte que foi lançada no lago de fogo. Essa primeira morte. Foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? A morte no lago no lago do fogo do eterno. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Que lago de fogo? Que é a segunda morte, que é fogo do eterno. Então, agora prevalece só o quê? Uma morte. Uma morte. Então, só tem uma morte espiritual. Não tem mais outra, que é a separação de Deus. A segunda separação de Deus. E diz aqui no verso 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
na separação de Deus ali para ser queimado pelo fogo do eterno que vem apurar a alma. Então, abençoados, Paulo também diz isso, vamos confirmar. Paulo diz isso, nós vamos passar para a outra parte. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode marcar 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos passar para a próxima parte, porque é um pouco aqui, um pouco ali, tá?